Existe uma coisa em que o ser humano sempre irá temer, o desconhecido. E existe uma outra coisa que faz o ser humano entrar no desconhecido, até mesmo os perigos em que ele pode apresentar, como a curiosidade. E foi a curiosidade que levou um pobre fã do Sonic aos piores momentos de sua vida. Tom estava jogando em sua casa tranquilamente o famigerado game do Sonic, quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia deixado as correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o game e foi pegar as correspondências. Ao abrir a sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom reconheceu que a carta era de seu amigo Kyle, de quem Tom já não tinha notícias há mais de 4 semanas. Em letras estranhas, como se tivesse dificuldade para escrever, Kyle dizia: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma, antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim, e se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido, rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua o disco antes que ele venha atrás de você também. Tom estranhou a carta de seu amigo, mas deliradamente ignorou os avisos do jogo. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal, o que um simples jogo poderia fazer a ele? Era apenas um jogo, e nada mais. Tom pegou o CD, um simples disco sem nada de especial, onde lia-se o nome Sonic.exe, escrito com caneta permanente. Ao ver o nome, Tom ficou muito empolgado, pois era fã do jogo Sonic. Então tratou de colocar o CD em seu computador para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do jogo apareceu. Era o primeiro game do Sonic, um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Mas uma coisa estranha estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por uma fração de segundos. A imagem que apareceu neste frame era a tela de abertura do game bizarramente distorcida. Tom achou isso curioso, mas foi tudo tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas um glitch do game. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files. Era de Sonic the Hedgehog 3, algo impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos do save por si só era muito estranho. O fundo era composto por algo parecido com nuvens vermelhas escuras, como as da fase Stardust Speedway do Sonic CD. E a música que tocava era estranha e bizarra, muito parecida com o que tocava no game Earthbound. Tom reparou nos 3 arquivos do save e mais uma vez se espantou. O primeiro arquivo era o save do Tails. O segundo era um save do Knuckles, personagens que sequer existiam no primeiro game do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save file renomeado como Robotnik. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Essa era a explicação mais lógica, pois seria impossível o primeiro game do Sonic possuir save files do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada pixelada soou em seus ouvidos. Enfim, começou. O cenário da clássica Green Hill Zone de Sonic 1 apareceu, e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo, e progredia sempre em linha reta.
ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais que são salvos ao fim de cada level, mas ele estava morto. A partir desse momento, a música invertida começou a diminuir de volume e ficar cada vez mais lenta, e uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho, todos dentro de sinais, poças de sangue e parecendo mutilados. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava Sonic, de costas e com os olhos fechados. Então Tom começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Conforme Tails chegava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto de Sonic, depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos e o primeiro contato apareceu. Hello. Do you want to play with me? A fase começou e tudo parecia em chamas. Não havia mais nada no cenário a não ser chão e o fundo. Tails estava lá, mas nesta fase, ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar. Assustado, Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar, e uma música ainda mais sinistra começou a tocar. Durante a corrida, a macabra risada ressoou. As imagens do Sonic de olhos negros e vermelhos apareciam em todos os cantos da tela. Então o próprio Sonic apareceu. Uma nova e dramática cutscene se iniciou. Sonic apareceu diante dele, com os olhos negros, aonde agora escorria sangue, e seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho e psicótico. Só que desta vez, I will eat your heart. You're too slow. Want to try again? ao som da gargalhada sinistra, Tom estava em choque com o que tinha acabado de ver. Tails estava morto, assassinado pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção dos personagens reapareceu, mas o save file de Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. Novamente, a risada maléfica foi ouvida, e isso já estava causando arrepios em Tom. Ele já não sabia mais em que acreditar. A fase começou. O plano de fundo era a mesma imagem das nuvens vermelhas, e não havia nada além do chão metálico no cenário. A música que estava tocando era uma música muito macabra, que Knuckles começou a correr ao comando de Tom, mas durante sua progressão, o jogo era interrompido uma vez ou outra por uma estranha estática vermelha. De repente, o chão por onde Knuckles corria ficou encharcado de sangue. Sonic então apareceu. Logo após isso, surgiu uma tela preta com uma mensagem. A estática vermelha reapareceu e Knuckles surgiu em pânico. Sonic então voltou a aparecer. You will die at my hands. So many souls to play with. So little time. Would you agree? Knuckles, assim como Tails, estava preso na tela acima de seu personagem, com uma expressão morta em seu rosto ensanguentado. A fase de Robotnik começou. Seu título era simplesmente 3 pontos. O cenário dessa fase não pertencia a nenhum game do Sonic. Ela progredia linearmente, com sprites e tochas ao longo do caminho, com uma cortina vermelha no topo do cenário. Quase imperceptivelmente, uma lenta música de piano, que Tom logo percebeu se tratar da fase Hill, onde Tails encontrava sua morte, mas dessa vez não invertida.
Após uma longa caminhada, um lance de escadas surgiu. Enquanto Robotnik corria e descia, o cenário ia ficando cada vez mais escuro, assumindo uma mórbida tonalidade vermelha. As tochas começaram a ficar azuis, até que enfim ficarem pretas. No último andar, na mais profunda escuridão, a música foi parando lentamente, e assim como aconteceu com Tails e Knuckles, a figura de Sonic apareceu diante do vilão Robotnik, e junto a ele, a estática vermelha tomou conta da tela por um tempinho. Quando a estática terminou, Tom viu uma imagem que ficaria eternamente presa em sua mente. Uma imagem do Sonic envolto de escuridão, porém não era simples texturas. Era algo muito realista, como se o personagem fosse real e estivesse do outro lado da tela. E assim Tom desliga o seu PC. E logo em seguida ele escuta um estralo no disjuntor, e esse estralo acaba deixando a casa de Tom internamente sem luz. Desesperado, Tom pega uma caneta e um papel. Ele começa a escrever um texto para o seu melhor amigo, e na carta dizia as seguintes instruções: Não jogue este jogo. Por favor, pegue este jogo e destrua-o.